Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu entendi a partir do meu pai para comigo, porque eu fui o pródigo da vida do meu pai, e um pródigo de mão cheia. Um pródigo para ninguém botar defeito. E meu pai foi pai para mim. E eu sabia que tinha pai. Quando prenderam 33 amigos meus no Rio de Janeiro, no mesmo dia, e eu escapei porque tinha ido a Niterói, e quando eu voltei estava todo mundo na Ilha Grande, e disseram, vai embora, senão você vai ser preso. Naquele tempo era na ditadura, 72, 73, no auge daquela repressão. Se você andasse com 1 ou 2 baseados de maconha no bolso, isso já enquadrava você em lei de segurança nacional. E você era mandado para Ilha Grande, junto com presos políticos. Era uma loucura. Os meus amigos sofriam disso. Não tinha nenhum subversivo, só tinha maconheiro. Cheirador de pó, tomador de ácido. Foi todo mundo para Ilha Grande. Aí eu voltei para a casa do meu pai. Eu não tive um segundo de dúvida de como eu seria recebido, se eu seria, não. Eu sabia, ele deixou claro a vida inteira que podia mudar o céu e a terra, mas eu tinha pai. E a partir dele, eu decidi que eu seria pai para o mundo. Eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo ser pai como ele foi para mim, por isso eu fui pai para os hippies, ele foi pai para mim e para eles, eu fui sendo pai para todos os outros e ele assumia todos, ele nunca não assumiu. E as gerações foram se sucedendo, eu morei longe dele a maior parte da vida, e ele mudava nas minhas mudanças, ele via que eu tinha andado um grau a mais, um passo a mais, numa percepção. Quando eu chegava lá, na intenção de explicar, eu via que ele já tinha entendido tudo, que não precisávamos falar nada, porque ele andava na direção. Vinha o filho ainda longe, o pai correndo, foi ao encontro. Nós estamos vivendo num momento em que essas pessoas atuais, essa geração, que nunca mais vai ser como eu e você, como o Guido e a Sandra, como o Bregantin e a Lau, como o Sérgio e a Vera, jamais. Eles vão ser diferentes, não tenham outra ilusão. Ontem eu passei aqui horas falando com uma mãe, com um filho de 12 anos, num estado que saiu do controle. E ela me perguntando, mas por que? Eu falei, olha, não dá para ter uma mãe como você, é impossível. O problema é você vai ter que parar, esse cara está gritando. O próximo grito é da janela, assim, uah! Ele está dando os últimos gritos de socorro. Corre, mas não dá para. Depois de um marido depois do outro, e você num empreendimento depois do outro, num projeto depois do outro, numa batalha depois da outra, sem parar jamais, o que você quer que esse garoto faça? Como a gente tem tido tragédias sobre tragédias, porque a maioria dos pais não sabem correr na direção dos filhos, que é o que Jesus diz aqui, vinha ele ainda longe de seu pai, o avistando. O avistando. Essa coisa de já avistar de longe. Avistar, ver o que está acontecendo, ver o que alterou no horizonte, ver que o filho está precisando, está querendo, está buscando, mas está longe. Eu não vou esperar ele fazer a viagem toda até aqui.
Jesus disse que o Pai correu na direção dele, vinha ele ainda longe, significa que o Pai foi ao encontro dele longe. Longe. Que eles tiveram que andar um longo caminho de volta para casa. Ele queria encontrar o Pai foi e o encontrou, a casa era um detalhe. Eles caminharam juntos. E é isso que eu tenho pedido a Deus, que eu jamais deixe de ser. Alguém que não perceba no horizonte quais são os novos filhos generacionais que estão aparecendo, brotando, querendo encontrar pai, querendo saber se ainda existe pai para eles, se ainda existe Deus para eles, se ainda há graça para eles. E eu quero ser como esse pai, que é a cara de Jesus, ou Jesus é a cara desse pai que ele propõe. E correr na direção deles, e encontrá-los aonde eles estejam, e fazer a viagem junto com eles. Isso demanda um rompimento com um monte de confortos existenciais, morais, psicológicos, culturais. É uma hora de esgarçamento absoluto. Os Adões e Evas das outras gerações não serão mais pais para essa nova geração. Se não se esgarçarem, se não aprenderem com Jesus esse esgarçamento do Pai, essa mobilidade do Pai, essa não permissão do Pai que haja distanciamento social, nem emocional, nem afetivo, nem psicológico, e que corre na direção deles e abraça. À vista, corre na direção, abraça, beija, põe um anel no dedo, sandália nos pés, túnica, festival, manda matar um novilho cevado, contrata a melhor banda da cidade e manda que haja uma festa, porque aquele filho, no nosso caso, aqueles filhos, aquela geração de pais divorciados, aquela geração de pais divorciados, aquela geração de internet, aquela geração de engenharia genética, de mudanças de comportamento impensáveis, quando em 25, 30 anos houve mudanças que não houve em toda a história da civilização humana para trás. Não houve. Da Segunda Guerra Mundial para cá, houve mudanças que não houve em toda a história da civilização acumulada. E nos últimos 20 anos, houve mais mudanças do que em tudo que tinha acontecido entre a Segunda Guerra Mundial e 20 anos atrás. E nos últimos 10 anos, houve mais mudanças do que o acumulado entre a Segunda Guerra Mundial e 10 anos atrás. Tem coisas que a gente já vê agora, mas tem outras coisas que a gente só vai perceber quando os filhos ficarem numa outra idade, o que não é o caso da maioria dos de cabeça branca ou absolutamente calva aqui entre nós. Mas tem os mais jovens que vão ter que correr atrás, correr ao encontro, avistar, olhar, procurar, entender, discernir, compreender. Hoje eu tenho netinhos que nasceram organicamente digitalizados. Você observa criaturas que já nasceram com o dígito no cérebro, já carregam memória celular
e derrames do coletivo e inconsciente coletivo que eles captam, mais o condicionamento cultural que, mesmo quando os pais não estejam percebendo, estão passando isso para eles, sem falar em toda a comunicação intrauterina. Eles já estão nascendo com extensões digitais, naturais. E não adianta você ficar dizendo, no meu tempo não era assim. A gente empinava pipa, soltava peão. Não, 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 não. Só se uma bomba atômica ou 300, 400 bombas atômicas acabassem com tudo, a gente voltasse ao zero, aí pode ser que a gente se divertisse outra vez brincando de pipa e de peão. Do contrário, é uma memória exótica da antiguidade. Exótica. E a gente vai ter que... Não tem mais aquela história de vamos fazer um noivado lá em casa com os nossos pais. Numa sociedade pós-moderna, você tem que trazer 3 pais, 3 mães, 3 não sei quantos, 3... É um monte de gente. Não, esse é o meu progenitor, mas quem me criou até os 10 foi fulano, eu tenho uma gratidão danada. E agora o último marido da mamãe é esse aqui, eu adoro também. Então chegam 3 pais e uma mãe. E um garoto que está querendo se casar com o filho da outra família, e não com a filha. E aí, no meio disso, tem a igreja. Sem entender nada, descendo o cacete, com ódio de tudo e de todos, e chamando o pai do filho pródigo de herege, que não deixou de ser pai, mesmo no meio de tamanha ruptura, não deixou de ver, de enxergar e ter a humildade de correr ao encontro, longe, e voltar com ele até em casa e celebrá-lo. A minha oração é dupla, só concluindo. A primeira, sinceramente, é por mim, pedindo ao Senhor que não me deixe fraquejar nesse tempo onde as verdadeiras, profundas e agonizantes mudanças estão acontecendo. E, em segundo lugar, a minha oração é pelo caminho da graça. Porque nós temos sido muito passivos. Muito passivos. Num certo sentido, às vezes, eu penso que a maioria dos grupos do caminho ficam contentes em pensar que estão ligados a mim, em última instância, e que eu sou esse cara que apanha de tudo e de todos, porque eu sou esse pai que vai correndo e abraça à distância os malucos desse mundo, os antagônicos, os polarizados. Eu agora, nesse tempo de eleição, estou tentando diminuir polarização. Eu pego da direita, pego da esquerda, pego do centro, pego de baixo, pego de cima, vou pegando, e o pessoal vai ficando louco. Meu Deus, que maluquice é essa? Não consigo entender o Caio. É um elogio para mim quando eu ouço isso. Porque eu peço a Deus que não me entendam, que eu seja loucura para os que se perdem, que eu seja escândalo para a religião e loucura para a filosofia, para a política, para a ideologia, que eles não entendam. Não entendam. Mas eu gostaria muito que todos nós aqui, nesse dia do aniversário do Brega, que é uma pessoa que não tem nenhum pudor de vendo alguém, um filho do Evangelho de Deus, um ser humano ainda longe,
não tem também nenhum pudor de ir e de abraçar e de beijar, e de dar lugar à mesa. Mas eu gostaria que todos aqui fossem assim. E não apenas passivamente acolhedores, mas ativamente relacionáveis. Que cada um aqui seja espiritualmente como o Pai, que avista e que vai ao encontro e que anda junto e que dá conforto em casa.